você não vai conseguir mandar nos demônios. Você não vai conseguir botar ordem na casa. Você não vai conseguir botar ordem na situação. Então tá, eu vou te dar 2 motivos para você nunca parar de orar. E por que você não deveria abandonar sua vida de oração. E pior ainda, porque você não deveria ficar sem orar. O que acontece? Lá no Monte da Transfiguração, não no Monte da Transfiguração, lá onde aconteceu o milagre da Transfiguração, estava tudo muito lindo, estava tudo muito bem explicado. Só que teve um detalhe lá que não está em todos os evangelhos, só Lucas relata esse detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe que os discípulos que estavam lá com Jesus, eles estavam com muito sono, e eles acabaram dormindo no meio daquele milagre. Todos os que foram lá orar, que Jesus levou para orar, eles estavam dormindo, todos eles. Só que apenas Lucas relatou isso nos evangelhos. E aí é que mora o perigo. Eu quero te dar agora 2 consequências gravíssimas de você dormir na oração ou dormir na hora de orar. Isso que eu estou falando significa dormir e deixar a oração de lado. Qual que é a importância da oração? Jesus levou os discípulos no monte para orar, só que eles dormiram. Eles não dormiram só na onde Jesus estava prestes a ser crucificado, que esse texto é muito famoso. Mas eles dormiram também no monte onde aconteceu o milagre da Transfiguração. E qual que é o problema disso? Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Imediatamente, a hora que os discípulos desceram do monte, já se depararam com a primeira obra de missão deles. Alguns discípulos que não estavam lá no monte, eles não conseguiram expulsar. Primeiro, alguns discípulos não foram para a oração. E os que foram, dormiram na oração. Então, eles desceram do monte, se juntaram ali, e o povo estava lá. E tinha um menino que precisava ser curado, porque ele era jogado no fogo e na água. E o pai do menino falou, nós já tentamos levar para os discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. E aí foi quando Jesus falou que há demônios que só são expulsos com oração e jejum. Oração e jejum. Os discípulos não oraram. Então eles não iam conseguir expulsar. Esse é a primeira consequência de não ter uma vida de oração, de não estar cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir mandar nos demônios. Você não vai conseguir botar ordem na casa. Você não vai conseguir botar ordem na situação. Deus te deu um motivo para governar. E Ele quer que você governe diante de situações. Mas nesse caso, os discípulos foram dominados porque não conseguiram desenvolver a oração. E era o que Jesus mais fazia. Jesus ele não faltava de orar. Na verdade, era um costume dele. Ele sempre se retirava para ir orar no monte. Agora, qual que é o segundo problema de não deixar de orar? E esse é muito grave também. Não deixa de ser pior. O segundo problema, a segunda consequência que eu quero mostrar para vocês foi por causa de João, quando ele começou a impedir, já em seguida a impedir as pessoas de usar o nome de Jesus. E Jesus falou para ele, não a proíbam, não as proíbam. Por quê? Na verdade, os discípulos, eles não sabiam orar. Foi a única coisa que eles perguntaram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, que a gente não sabe. Ninguém sabe orar com Jesus e a gente aprende na prática e olhando os exemplos de Jesus. Um dos exemplos é que ele sempre costumava se retirar para orar. Agora, o problema é que João agora já não fazia a vontade de Deus. Ele estava tentando impedir as pessoas de usar o nome de Deus. Então, a falta de oração ela vai te cegar. Ela vai cegar a sua vida espiritual a ponto de você achar que o que o outro está fazendo que é certo, seja no nome de Jesus, seja errado. Então esse é o segundo ponto muito grave. Você vai passar a achar que as pessoas que estão fazendo a obra de Deus estão erradas. Mas às vezes não é que elas estão erradas, às vezes é porque você não desenvolve uma vida de oração, é porque você tem faltado na oração e você está entendendo de maneira errada. Então esse é o problema. Primeira coisa, eles não conseguiram mandar no mundo das trevas.
que já é uma questão gravíssima, porque você perde o domínio. Em segundo lugar, a vontade de Deus já ficou distorcida na visão dos discípulos, a ponto deles impedir aqueles que estavam fazendo a coisa certa, servindo o mesmo mestre, agora eles estavam tentando impedir e deu tudo errado. Jesus falou, não proíbam. Então, esses foram os dois problemas de você não desenvolver uma vida de oração. Eu espero que você tenha sido acordado por esse vídeo e que você não deixe mais de orar. Vai para o seu momento de oração, porque é fundamental que você faça como Jesus e tenha um costume de se retirar para orar. Deus abençoe, um abraço.